colocar a mão no coração, vamos falar com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, é com muita alegria, Senhor, que mais uma vez nós damos início ao nosso projeto Casa Firme. Essas 25 horas, meu Pai, onde nós permanecemos em oração, em busca, intercedendo, meu Pai, em favor da família, em favor do seu povo, dos pedidos. Eu peço a Tua bênção, meu Pai, a Tua graça sobre cada um de nós. Cada um desses, meu Pai, que crê, que obedece, que não é perfeito, Senhor, mas que tem trabalhado todos os dias para fazer a Sua vontade, para amoldar o caráter ao seu, a se parecer cada vez mais com o Senhor, meu Pai, porque esse é o nosso objetivo. É o que nós já ouvimos, nós passamos uma vida inteira trabalhando para nos parecer mais com o Senhor. Nós nunca estaremos prontos, mas também nós nunca podemos parar de perseguir esse alvo. É perseguir, é olhar para frente, é continuar a corrida, a boa luta, a boa corrida, Senhor. Aquilo que realmente não nos será tirado, aquilo que realmente nos leva a resultados poderosos. Então eu te peço, abençoa o nosso povo, abençoa, Senhor querido, cada um desses que está aqui comigo, cada um desses, meu Pai, que está pela transmissão, cada um, Senhor, que passará ao longo do dia pela igreja, pelas congregações, que assistirá, meu Pai, outros trabalhos ao longo desse dia. Eu peço, Senhor, responda a cada um deles, que cada pedido, cada oração, cada declaração que nós fizermos, meu Pai, seja cada um no seu particular, seja nesse altar, que a Sua palavra possa atingir o propósito pela qual ela será enviada, que é o propósito de bênção, de mudança, de restauração, de abertura de portas, de curas emocionais, físicas, de todas as formas, meu Pai. Que o Senhor possa nos responder. E nós sabemos, como diz a Sua palavra, não é apenas um dia que o Senhor espera um comportamento, uma atitude correta. O Senhor está observando o nosso dia a dia. Não apenas como nós somos dentro da casa do Senhor, mas como estamos agindo no nosso trabalho, diante das pessoas, lá na nossa casa, lá no nosso culto, onde só o Senhor está observando, mas o diabo também. Podemos achar que estamos sozinhos, e o Senhor está observando o que fazemos no nosso culto, o que falamos e o que pensamos, Senhor. Então eu te peço que cada um, Senhor, trabalhe todos os dias para crescer um pouco mais, que trabalhe a vigilância, trabalhe a intimidade, trabalhe a santidade do Senhor. Eu peço a Tua bênção, eu peço o Teu favor sobre nós neste dia, que o Senhor nos ajude em tudo que nós temos que fazer, abençoe no nosso trabalho, abençoe nas nossas decisões, nas nossas escolhas, que tudo receba o favor do Senhor neste dia e nesta semana, em nome de Jesus. Se falhamos, pecamos, fizemos coisas que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa, porque nós sabemos que as coisas só funcionam debaixo da Sua vontade, meu Pai. Como nós gostamos de lembrar sempre, Davi cumpriu o propósito do Senhor naquela geração e morreu. Então esse é o nosso tempo. As coisas só vão funcionar se nós alinharmos o nosso propósito ao propósito do Senhor. Quando isso se torna tudo flui, porque o Senhor não vai se ajustar à nossa vontade, ao nosso jeito, mas nós temos que nos ajustar ao jeito do Senhor, à vontade do Senhor, ao propósito do Senhor, porque por nós mesmos, como diz na Sua palavra, da carne não se aproveita nada. Então, se nós não estivermos alinhados à Sua vontade, vai dar errado. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós fazemos sempre as melhores escolhas. Então eu te peço, Senhor, nos dá a sabedoria, nos dá o discernimento, o temor do Senhor que esteja nos nossos corações. Muito obrigado por tudo, obrigado pela vida, pelas oportunidades, porque graças ao Senhor nós estamos aqui em mais uma oportunidade de fazer algo novo, algo diferente, algo impactante, de plantar a semente de que mais tarde nós veremos os frutos de paz e de justiça. Muito obrigado, Deus querido, nós te amamos e desde já te agradecemos. Amém, amém
E amém, graças a Deus. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Graças a Deus, pode sentar. Vamos lá, então. Ontem eu estava numa dúvida. Eu tinha separado aqui alguns versículos, porque o capítulo aqui de João é um capítulo longo. Obviamente eu não leria ele inteiro, mas eu separei alguns versículos, só que eu achei que não ia ser suficiente para contextualizar. Então eu peço que você preste bastante atenção, que eu acrescentei alguns outros, e tanto que eu coloquei assim, esses ou esses. Aí eu peguei na segunda opção. Então preste atenção, por gentileza. Vamos aqui em João 6, 28, que diz assim: Então lhe perguntaram, isso, 28 a 69, isso aí. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Será que você alguma vez teve essa, como posso dizer, essa vontade de entender o que Deus quer de mim? Será que você já fez isso? Já parou e pensou assim, eu estou fazendo tanta coisa, mas será que é isso que Deus quer para mim? Quer de mim? E aqui eles fazem mais ou menos essa pergunta, o que precisamos fazer para agradar a Deus, para realizar as obras que Deus requer? E Jesus, como sempre, muito simples, né? Muito prático. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta. Fala comigo, por favor. Crer naquele que Ele enviou. Então eu te pergunto, qual que é a obra? O que Deus quer de mim e de você? Que a gente faça o quê, pessoal? Em quem? Em quem? Deus quer, a obra de Deus é essa. O que Deus quer para mim, quer de mim, quer de você? Que nós creiamos em Jesus. Ai, que coisa. Então é só falar que eu creio? O que a gente aprende na palavra? Eu mostro a minha disposição em agradar a Deus só quando eu venho na igreja, quando eu estou aqui no culto? Não. Fala comigo. Quando eu obedeço. Como o Senhor disse, agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. Então, muitas vezes, a gente tem áreas da nossa vida que não estão fluindo, não estão frutificando, mas a gente sabe o que fazer. Se você tivesse que orientar alguém sobre o casamento, eu tenho certeza que você conhece passagens bíblicas que vão fortalecer os seus argumentos. Você precisa ser um homem de postura, um homem íntegro, né? Ou se uma mulher estiver falando com a outra, você precisa ser uma mulher sábia. Não pode ser aquela mulher goteira. Porque a palavra diz isso, diz aquilo, tal. Agora, se for falar sobre a vida financeira, a gente vai saber falar para a pessoa. Não, tem que ser dizimista, tem que ser ofertante, você precisa fazer negócios lícitos, obviamente. O diligente Deus exalta, Deus coloca na realeza, Ele não vai ficar com aquelas pessoas comuns, então eu preciso ser diligente, responsável, organizado. O Davi, o José, tudo que colocava nas mãos dele, ele dava o melhor dele. Tudo que colocava nas mãos de Daniel, ele dava o máximo dele. Então as pessoas não se destacam por acaso. Elas dão condições a Deus, elas se esforçam. Então eu sei falar. Então por que tem áreas da minha vida que não estão dando certo, não estão fluindo? Porque eu não estou praticando. Agora que vocês sabem dessas coisas. Uma coisa é uma pessoa que teve uma vida errada a vida inteira, não tinha lá uma mãe, uma avózinha que orava por ele, que levava na escola dominical, que lia a Bíblia, não teve nada. Outra coisa é eu conhecer. Outra coisa é aquela mesma pessoa, que um dia foi assim, e ela vem para Jesus, começa a aprender, começa a ter um conhecimento do que a palavra de Deus diz. Agora, feliz eu serei se eu praticar.
Então eu não sei que eu tenho que guardar minha língua? Por que eu continuo falando mal das pessoas? Por que eu continuo pesando a vida das pessoas? Por que eu continuo mentindo? Mas eu sei que mentir é errado. Porque a Bíblia diz que quem mente se faz filho do pai. Quem é o pai? O diabo, que é o pai da mentira. Então, se eu sei disso, por que eu minto? Se eu sei que a língua é um fogo, ela é incendiada pelo inferno, e eu continuo amaldiçoando a minha vida, eu continuo falando coisas pesadas, xingando, falando palavrão. Então, mas por isso que minha vida não vai, porque eu não pratico. Feliz eu serei se eu praticar. Mas eu não pratico. Então, a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Então, eu quero crer, eu quero agradar a Deus. Eu imagino que você que está aqui comigo, você que está aí na transmissão, você não está aí perdendo seu tempo. Você quer melhorar todos os dias, você quer agradar a Deus, você quer fazer a vontade de Deus. E nós vamos fazer a vontade de Deus crendo em Jesus. E ser cristão é ser um imitador de Cristo. Então Cristo não mentia, Cristo não enganava, Cristo não maltratava as pessoas, Cristo era firme, Cristo era honesto, Cristo era diligente. Então eu preciso parecer com Cristo. Então crer naquele que Ele enviou. Então ela fala: Senhor, eu te amo, eu te adoro, o Senhor é tudo na minha vida, mas eu não quero obedecer. Porque essa é a fé dos demônios. Os demônios conhecem a palavra, mas o ponto é que eles não obedecem. Eles creem e eles tremem. Talvez eles tenham mais fé do que muitos, que sabem, mas nem tremem, nem têm um temor. Sabe da lei da semeadura e da colheita. Sabe que o que eu faço eu vou colher. Se eu planto semente boa, eu vou colher frutos bons. Se eu planto semente ruim, eu vou colher frutos ruins. Mas eu continuo fazendo as escolhas ruins, imaginando que eu vou ter resultados melhores. O demônio sabe que ele não vai ser assim. E muitos têm menos fé que os demônios. Porque, além de não crer, não obedece. O demônio ainda crê, treme, mas não obedece. Então analisa, pessoal. Analisa. Como é que muitas vezes a gente pode estar cego? E às vezes a gente dá uma dessa fora, uma bola dessa fora. Olha aqui, ó. Então lhe perguntaram, olha a arrogância do sujeito. Às vezes a gente age assim também. Não com essas palavras, né? Mas quando a gente testa, a gente age do nosso modo, a gente meio que fica testando Deus. Se o Senhor é Deus mesmo, né? Então que seja assim. Não, quem sou eu para exigir alguma coisa? Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Tipo assim, e aí? Hein? O que você vai fazer? Convence a gente aí. Faz algum milagre aí. Jesus como se estivesse num circo, né? E aí, faz uma mágica aí para a gente. Faz um milagre aí para nós. Vai... Os nossos antepassados, porque lá atrás, os nossos antepassados comeram maná. Como está escrito, Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Olha a ignorância. Declarou-lhes Jesus, digo a verdade, porque vocês estão falando é bobagem, não é verdade, mas eu vou te contar qual é a verdade. Já que vocês não sabem qual é a verdade, vocês estão cegos, vocês estão pedindo um sinal. Quem disse que Jesus estava lá para convencer alguém? Olha a arrogância desse povo. Quem disse que Jesus estava lá para convencer alguém? Ele estava lá para apresentar o caminho. Ele estava lá para ensinar um novo padrão. Ele não estava lá para convencer ninguém. Jesus não faz isso. Tanto que a palavra diz, eis que estou à porta e bato. Alguém está ouvindo? Se alguém ouvir, pode ouvir. Mas se alguém ouvir e abrir, eu posso entrar. Mas se só está batendo, eu estou ouvindo, eu estou ignorando, o problema é meu. Ele está lá. Mas eu quero ignorar. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. Moisés não fazia mágica. Moisés era um homem como eu e você.
mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão. O pão que vocês precisam não é esse daí, não, esse de trigo. É o verdadeiro alimento para a alma. O verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Por que o mundo está tão derrotado, tão morto? Porque só quer saber de comer, de beber, de transar, de gastar. Não quer saber do verdadeiro pão, o que dá vida de verdade, o que sustenta a alma, o que cura as feridas. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Fala, eu sou o pão da vida. Ok. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquilo que um dia para você era necessário, era até essencial, porque você precisava disso, precisava daquilo, precisava estar com aquelas pessoas, precisava ter aquele tipo de comportamento, precisava frequentar aquele lugar. Você precisava. Igual aquelas pessoas que não ficam sem ir no bar, não ficam sem participar de um carnaval. Não, porque isso é minha vida, eu adoro isso. E são sempre mortos, vazios. Mas aquele que tem o Senhor Jesus, que vem a mim, nunca terá fome. Você nunca mais vai precisar dessas coisas, de mais um relacionamento, de mais alguma coisa para ser feliz, de mais uma viagem, de comprar mais uma coisa, Não vai, porque agora você está satisfeito. Você está satisfeito. Você não vai ter mais essa fome de coisas passageiras. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram. Vocês estão vendo. Vocês viram milagres, curas. É a mesma coisa, gente. A gente viu de onde a gente saiu, o que Deus tem feito nas nossas vidas, o cuidado. A gente vê tanta tragédia por aí, o povo de Deus sendo guardado. Mas ainda não me creem, ainda não creem de verdade. O crer não é falar que crê, o crer é obedecer, felizes serão se obedecerem. Eu tenho visto as bênçãos do Senhor, eu tenho visto o cuidado de Deus, mas eu ainda não tenho decidido por obedecer. Eu não tenho decidido ainda mudar a minha vida para agradar a Deus. Eu continuo uma pessoa difícil, orgulhosa, às vezes mentirosa, às vezes fofoqueira. E você sabe, aí dentro de você, o que mais pode estar acontecendo. Ainda não querendo se submeter, ainda não querendo entrar no eixo aí da vontade do Senhor. Eu sei que eu devo fazer, mas não quero. Pronto, ponto. É só isso. Eu sei, mas eu não quero. Por quê? Porque ainda uma mágoa fala mais alto, ainda um orgulho fala mais alto, um passado ainda fala mais alto, menos a palavra ainda não fala mais alto. Enquanto a palavra não for mais forte do que esses sentimentos, do que essas emoções, do que esse passado, do que esses achismos, do que essa carnalidade, do que essa fome de outras coisas, essa sede de outras coisas, eu não serei feliz. Porque felizes serão se as praticarem. Mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Quem rejeita aqui somos nós. O Senhor nunca nos rejeita. Quem rejeita somos nós. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, esse não é Jesus? E dava aquela esnobada nele. Ele fala que ele é o pão. Mas não é o filho do Zé lá?
do José, ele é filho do Zé. Lá o carpinteiro, lá o marceneiro, é o filho do Zé. Não conhecemos o pai e a mãe dele? Como ele pode dizer, desci do céu? Está vendo? Quando a pessoa não quer mudar, ela é isso. Pode perceber. Toda pessoa que não quer mudar, ela apresenta motivo. Ela está vendo a palavra. Pessoal, é tão incrível. Eu acredito que é no João 7, no próximo capítulo, que Jesus está falando e está impactando pessoas. E aqueles malas, aquelas pessoas desagradáveis, e falando, esse é o profeta. O outro falando, esse é o Messias. Aí você, esse daí não é o filho de José? Eles não falam que o Messias ia vir lá, aí dá uma de teólogo, aí quer ser o teólogo, não sabe de nada. Não, porque não diz que o Messias vai... A gente sabe de onde ele veio, a gente conhece ele, não diz aí que o Messias ninguém ia saber de onde vem, não diz aí que ele vai vir da linhagem de Davi, não diz que ele ia vir de Belém, a gente sabe de onde ele veio, sabe tanto que da linhagem de Davi nasceu em Belém, mas falava, não, mas que a gente sabe de onde ele vem, a gente não vai saber de onde ele vem, quando for o Messias. Mas o Messias tem que nascer em Belém e tem que ser da linhagem de Davi. Está entendendo a contradição? Sim ou não? Ele fala assim, depois você lê lá, acho que é no 7, no capítulo 7. Eles querem dar uma de teólogos, tudo bobo. Uns ficam admirados, nossa, é o profeta, outro é o Messias. Ah, mas daí não é o filho do Zé? A gente sabe de onde ele veio, mas não diz que o Messias ia vir de Belém e da linhagem de Davi? Aí o outro fala, não, mas não diz que a gente não ia saber de onde vem o Messias? Então decide, o que você quer? Você sabe ou você não sabe de onde ele vem? Está certo ou está errado? É Messias, é o profeta, não é ninguém, está possuído por demônios? Quem não quer mudar é chato, é desagradável, é mala, sem alça. Você vê que soldado ele faz o quê, pessoal? Ele faz o que ele quer? Sim ou não? Ele cumpre o quê? Ordens. Os fariseus lá, os mestres da lei, mandaram prender Jesus. Enquanto o povo estava aqui falando só bobagem, muitas vezes a gente está aqui também apresentando, eu não concordo, eu não quero, eu não sinto isso. É a mesma coisa. É isso que eu quero mostrar. Às vezes a gente fica a gente acha até engraçado, né? Quando a gente vê esses casos aqui, mas a gente faz igual. A gente começa a apresentar. É igual, se você faz isso, para com isso, em nome de Jesus. Sabe aquelas pessoas que vivem mandando vídeo para você, ou você mesmo fica caçando esses vídeos, para entender os sinais de quando vai vir Jesus? Sabe? Aqueles vídeos, não, porque agora, lá na Rússia aconteceu isso, não, porque agora lá nos Estados Unidos está acontecendo isso, é uma profecia que está se cumprindo. Rapaz, para de perder tempo. Esteja pronto. Seja a noiva que está com azeite extra, preparada. E não que fica tentando identificar, decifrar os sinais, porque agora, olha o que aconteceu, e lá no negócio tal, lá na China, a China fez isso, fez aquilo, agora olha o sinal da guerra. Para de perder tempo. Para de tentar decifrar Deus, você não vai, eu não vou, ninguém vai. Obedece. Vamos obedecer. Vamos estar preparados com azeite extra. Preparados para que quando o noivo vier, a gente não fique batendo na porta. Deixa eu entrar, acabou. Fechou a porta. Fechou a porta. Então, soldado cumpre ordem. Os fariseus mandaram prender Jesus. Os caras voltaram. Enquanto tinha esse bando de gente que ficava ouvindo Jesus o dia inteiro, só para pesquisar, ser o teólogo de Araque, e falar bobagem,
os soldados, eles voltaram sem Jesus, sem cumprir a ordem. E falou, eu nunca ouvi ninguém falar igual esse homem. Aí os caras, cheios de si mesmos, vocês também foram enganados então. Porque esse povo não sabe de nada, vocês também foram enganados. Então quanto tempo será que a gente fica aí perdendo tempo com bobagens? O Jesus estava fazendo as coisas, mostrando palavras poderosas. E vinha um manezinho e fala, este não é Jesus, o filho do Zé? A gente conhece o pai e a mãe dele. E fica lá apresentando. E Jesus fala, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. Todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai dele e aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas, morreram. Eles só tiveram comida para o corpo. Mas Jesus está mostrando a comida para a alma, para a vida eterna. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu a darei pela vida do mundo. Então eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Porque Jesus disse que aquele que morre, ele morre só na carne, mas ele continua vivendo para sempre. Ele continua vivendo. Porque a gente está vivo aqui de carne. Quando o nosso corpo morrer, a gente continua vivo. A gente segue vivendo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Aí já começou a falar mais abobrinha. Ele está querendo que a gente come carne humana. E assim a pessoa vai se perdendo. Pega na mensagem. Pega na mensagem. Vê o que ela está tocando em você. Mas não, ele está oferecendo a carne dele. É canibalismo. E começa a falar bobagem. Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Você vai continuar morto aí, você vai respirar, seu coração vai bater, seu cérebro está aí funcionando, mas você está morto. Olha para o mundo como é que está, pessoal. Olha para o mundo está melhor? O povo está maluco demais. Agora esse povo aí da lacração, esse povo esquerdista aí, que a função deles na vida é desconstruir, destruir tudo. Você vê que eles destroem valores, eles querem destruir a família, eles querem destruir padrões, eles querem destruir a mente das pessoas. Agora eles estão com uma nova onda, porque assim, é insaciável a loucura deles. Eles estão tratando doentes como se fosse uma questão ideológica, uma questão, sei lá, da pessoa achar que é aquilo. Agora estão criando uma nova agora. Agora é o transdissexual. Agora estão criando uma transdeficiência. A pessoa se sente cega, ela é cega. É louco, mas não estou brincando. Teve uma pessoa que ela se cegou, porque ela achava que ela não tinha que ter nascido com visão. Então ela se sente cega, ela fica cega. É sério. É maluco, eu sei que é. Mas eles estão defendendo isso. A pessoa se sente paralítica, ela anda numa cadeira de roda, isso eu vi. Ela tem a perna normal, a coluna normal, mas ela se sente paralítica.
Então ela está numa cadeira de roda. Aí, vamos ver, olha onde isso vai parar. Aonde isso vai parar? Daqui a pouco a pessoa, então, ela quer direitos, ela quer ajuda, porque ela se sente uma deficiente. Vai entender. É esse o futuro, pessoal. É esse o futuro. Por quê? É isso que a gente está vendo. A pessoa não quer submeter. Ela não quer entrar na linha certa. Ela quer fazer o que ela quer. Então veja a bagunça que isso causa. Aquelas feministinhas, né, que não tem nada que fazer na vida, defendeu tanto mulher, que agora quem ganha os esforços são homens. Né? Bota um monte de trans aí na natação, bota um monte de trans aí no vôlei, no atletismo, até no MMA. Quem viu isso daí? Trans no MMA. Arrebenta com a mulher. Não tem mulher que ganha mais. Não tem mulher mais que ganha medalha olímpica, porque tem um trans que agora se sente mulher, e ele ganha. Então veja que é tudo tiro no pé. Nos dois pés, inclusive. Porque qual é a motivação de uma mulher que você vê que aquelas atletas, as bichinhas, malha pra caramba, treina pra caramba, se esforça pra caramba, aí chega um cara que diz que ele sente mulher e ele vai lá e ganha delas. Qual que é o estímulo para aquela menina lá treinar 8, 12 anos para fazer uma prova? Nenhum. Ela não vai ganhar, nunca vai ganhar. Botaram para lutar com mulher, no MMA, teve uma aí que rachou a cabeça. Porque não dá para comparar. Não dá, você pode pegar um homem e uma mulher do mesmo peso. O homem sempre vai ser mais forte. Então assim, é muita maluquice. Agora a nova onda é essa. Eu me sinto cego, eu me sinto cadeirante, eu me torno cadeirante, eu me torno cego. Onde isso vai parar? Não sei, não tem limite. É a loucura do ser humano, o capeta dominando a mente desse povo. E se ainda essa turma aí tem essas loucuras, ok, mas quanto cabecinha fraca que não vai nessa onda? Daqui a pouco você vai começar a ouvir falar disso. Tudo começa assim. Tudo começa assim, é pouquinho, é devagarzinho. Devagarzinho. Tem projeto de lei aí para liberar casamento com menor, legalizando o abuso, legalizando pedofilia. É louco, meu. Mas quando a gente não tem um senso, a palavra que nos dá a direção, nos dá um norte. Se a gente não tem a palavra, essa bagunça aí vai para tudo, assim, a insanidade, a sujeira, vai assim, não tem limite para lambuzar no pecado, para se encher de sujeira. Porque é o que a gente está lendo aqui, ó. Não terão vida em si mesmo. Por que esse povo faz isso? São mortos, são doentes, são infelizes. Você olha para a cara desse povo aí, esses políticos, assim, você olha na cara deles o demônio. A infelicidade, a amargura, o desejo. A minha vida é tão desgraçada que a minha função na vida é tentar deixar a vida dos outros desgraçada também. Então eu estou pegando em tudo, estou pegando pelo em ovo, eu estou atazanando, eu quero encher o saco das pessoas. Você vê que não tem mais, os comediantes aí estão ficando tudo passando fome. O cara faz um stand-up, o que é piada? Piada é você pegar um ponto e fazer aquilo um negócio ressaltar. Então você manca, você é careca, você... qualquer coisa. Mas não, agora tudo que... O cara não tem mais paz. Você vê que não tem mais filme de comédia. Nunca mais apareceu um filme de comédia. Porque não tem o que rir. Tudo que você ri, você... nossa, isso é feio, isso é pecado. Cuidado, não pode fazer essa brincadeira. Aí a gente olha lá, aqueles antigos, tal... Nem da época dos Trapalhões, os antes ainda, né? Esses dias, ontem estava alguém me lembrando, né, do Costinha, da Dercy Gonçalves. Olha o nível das piadinhas que eles faziam. Hoje em dia os caras deviam estar presos. Ia estar preso. Porque não pode nada. Então é complicado.
Complicado. Quando a pessoa não tem convicção, ela vai na onda de tudo, e tudo é feio, tudo é pobre, não pode falar. E vai ficando um monte de gente fraca. Fraca, insegura, tudo que faz está com medo de ofender alguém. O problema é do outro. Teve uma frase do Jordan Peterson, que ele fala assim, hoje em dia, ninguém tem o direito de não se sentir ofendido. Ou seja, a pessoa já pega tudo como uma ofensa. Ninguém tem o direito de estar tudo bem, de levar na vida na boa, vamos rir também, vamos brincar, tal. Não, ninguém tem o direito de não se sentir ofendido. Você tem que se sentir ofendido, você tem que achar que você está sendo perseguido, você tem que achar que você está sendo vítima da sociedade, vítima da opressão, né? Do homem, do hétero top, do branco, e aquela baboseira toda. Não porque o capitalismo, não porque o ocidente, não porque o homem, não porque o hétero, e aquela coisa. E muitos vão entrando nessa linha, nessa onda e se acovardando. E não contestando mais nada, se fechando, tirando o pé, não botando mais limite. Por quê? Porque não tem convicção. E se eu não tenho convicção, tudo me leva. Eu não sou guiado pela palavra, eu sou guiado por alguma coisa. Não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Porque você come, quando você come uma comida, aquela comida se torna parte de você. Sim ou não? Então, quando eu creio no Senhor Jesus, eu pego a palavra dele, ele faz parte de mim. Então você se torna uma coisa só. Da mesma forma como o Pai que vive e me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Então a gente vive por Jesus. Eu vivo por Jesus, eu creio em Jesus, eu quero agradar Jesus. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos de seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Nossa, é pesada essa, hein? Nossa, Senhor. É difícil isso daí. É difícil ser crente. É fácil ser crente, pessoal? Fala, sim ou não? Não é. Não é. Mas você pode fazer tudo é a mesma coisa. A gente bota aqui, dor e dor. A gente vai passar por alguma dor. Você pode passar a dor da mudança, a dor de vencer o seu orgulho, a dor de se afastar daquelas amizades, a dor de mudar o seu padrão, a dor de crescer, de se santificar, de cuidar da sua família, de submeter a palavra. A dor de acordar mais cedo e fazer uma atividade física. A dor de levantar peso, por exemplo. Ou você pode sentir a dor da frustração. A dor de você ser uma pessoa orgulhosa e você ter um casamento derrotado. De você ser uma pessoa solitária. De você estar cheio de problema de saúde, tomando 30 comprimidos por dia. Tudo tem dor. Tudo tem dor. Para ser um atleta olímpico, o cara passa muita dor. Mas também para ser um doente, ele vive com dor. Ele vive lá com dor no joelho, dor na coluna, pressão alta, diabetes. Se ele fizer um corte na mão, ele perde a mão. Um corte no pé, ele perde o pé. Se não cuidar, perde a perna. Tudo é dor, pessoal. A gente só precisa escolher qual dor, qual o preço que nós vamos pagar. Ter um casamento abençoado não é fácil, é difícil. Ter um casamento desgraçado é muito difícil também. É difícil de viver, mas é fácil de se alcançar esse casamento desgraçado. É fácil.
É só você deixar a sua carne mandar. É fácil. É fácil andar na linha. É fácil cumprir a palavra. É fácil você, em todos os momentos, você manter a sua integridade. Para Davi, lá não matar o Saul, foi fácil? Claro que não. Para José, manter a integridade dele naquelas situações, foi fácil? Claro que não. Para Daniel, foi fácil manter a integridade dele naquele ambiente, sozinho, sem a família? Foi fácil? Claro que não. Mas e os outros? E se entregar e deixar? É fácil também? Não, não é. Tudo tem uma dor, ou é dor ou é dor. É difícil, é difícil. Mas qual o difícil que eu vou escolher? Qual dor que eu vou escolher? Qual o preço que eu vou escolher? São escolhas. Não tem nada que é fácil. Fácil é ser derrotado, mas é difícil viver com essa vida. É fácil você se tornar uma pessoa derrotada, mas é difícil viver essa vida. Mas é difícil também nós sermos cristãos. Olha as perseguições, mas também olha o benefício. Eu posso dar tudo para a minha carne, tudo que ela pede, agradar somente a minha carne. Eu vou ter um resultado triste disso. Eu posso matar a minha carne, obedecer o Espírito, pagar um preço, sentir algumas dores, mas o resultado, mais tarde, no final, Jó no final da vida dele foi muito mais abençoado do que no começo. Foi fácil manter a integridade dele? Todo mundo falando, criticando, julgando ele, os amigos dele julgando o caráter do Jó. Você deve ter feito um negócio muito sério, Jó. Jó, sua vida aí não está assim por acaso, Jó. Você está colhendo, Jó. Você fez algo muito terrível contra Deus, Jó. A mulher dele. Você vai continuar mantendo essa fidelidade, você já perdeu tudo, entrega tudo, morre. Não. Em nenhum momento Jó pecou contra o Senhor. E o final foi melhor do que o começo. Mais tarde. Nenhuma disciplina é motivo de alegria no começo, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, você verá frutos de justiça e paz por aqueles que foram exercitados pela disciplina. A disciplina nos ajuda a entrar no eixo, nos ajuda a ter perseverança. Os problemas nos ajudam a ter resiliência. Como a palavra de domingo, tudo coopera para o bem daquele que ama ao Senhor, para aquele que ama a Deus. Eu posso estar vivendo muitas situações. Quando a gente está vivendo um problema, uma dor, uma dificuldade, a gente não vê vantagem naquilo. Mas a dor é da vida. Os problemas são da vida, você vai enfrentar problemas, vai ter semanas e semanas, vai ter semana que está mais tranquilo, vai ter semana que parece que vai dar tudo errado. Tem dias e dias. Tem dia que você está num peso, numa angústia, numa irritação, numa complicação. Tem dia que você está leve. É assim. Mas o que o mundo faz? O mundo foge de dores, foge de enfrentamentos, foge da responsabilidade dos relacionamentos. Então, hoje todo mundo quer cachorro. Se tiver criança, deixa das 7 da manhã às 6 da tarde na escola. E tem lugar que abre até de sábado, porque o pai quer deixar a criança no sábado também. E se não está na escola, está com a babá. Mas quer filho? Para quê? Para não ver? Aí tem um monte de vítima aí. Crescendo essas crianças aí com tudo triste, tudo infeliz, tudo presa numa tela de celular. Escolhas. Estou passando mal, estou triste, vou tomar um remédio. Vou dormir, estou depressivo, estou com essa síndrome, estou com aquilo, quero outro casamento, outro relacionamento, e agora eu quero com outro sexo, agora eu quero com... Não tem fim. Eu não estou me sentindo bem, eu vou viajar, vou mudar de lugar, de cidade, de país, vou mudar de sexo também, vou mudar de relacionamento, vou mudar. Ou seja, estou sempre fugindo. Estou sempre fugindo. Até quando a gente vai fugir? O que o Senhor Jesus disse? Ele veio para fazer a vontade daquele que enviou ele. Ele não veio para fazer a vontade dele.
Ele veio para fazer a vontade do Pai, não era nem a vontade de Jesus. Mas ele falou, o Pai quer que eu faça isso, eu vou fazer. Eu vou parar de dar o que minha carne quer. Eu vou parar de fazer o que os outros estão falando para eu fazer. Eu vou falar o que minha carne parar de fazer o que minha carne está pedindo para eu fazer. Eu vou fazer o que eu sei que é o correto. Então eu vou escolher qual, eu tenho dor e dor, qual dor eu vou pagar? Tem preço e preço, qual preço eu vou pagar? Não tem facilidade. Tem escolhas. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, e isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Fala comigo, o Espírito dá vida. É o Espírito que dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse, fala comigo, por favor, são Espírito e vida. A palavra de Deus é que traz Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, ou seja, vocês não estão aqui, vocês querem ir embora porque vocês não são meus mesmo. O Pai não te enviou para mim. Se eu não quero o Senhor Jesus, o Pai não me enviou para vocês. O Pai não enviou vocês até mim. Porque vocês não estão dispostos a nada. Vocês não estão dispostos a ceder, a mudar. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E o que eu disse no começo, o que o povo falou? O que os bonitos aqui falaram? O que você vai fazer para que a gente faz um milagre aí para nós? Que sinal miraculoso mostrará para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Fala aí, o que você vai fazer? Faz aí uma mágica aí para nós, Jesus. Faz descer um pão aí. O que ele falou? Vocês também não querem ir? Quem está pedindo aqui? Quem está pedindo favor? Um monte deixou de ir, de seguir ele voltou para os 12, os mais próximos. Vocês também não querem ir embora, não? Vocês estão achando difícil demais? Jesus não está pedindo favor para ninguém. Jesus mostrou, eu não ia ler tudo isso não, pessoal. Eu li para você eu li mais da metade do capítulo para você. Para mostrar o quê? Que toda a vantagem é minha em seguir Jesus. O que Jesus ganha comigo? O que ele falou aqui, ó. Vocês não querem também? Eu não estou pedindo aqui a favor, eu não quero convencer ninguém não, eu estou falando. Se vocês crerem, o Pai te enviou para mim. Se você não crê, o Pai não te enviou para mim. Você não quer mudar. Você não é meu. Que sinal que você vai fazer para a gente crer em você? Quem está querendo convencer aqui, meu filho? A vantagem é sua. A vantagem é sua de me seguir. A vantagem é minha de seguir o Senhor. Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Eu vou para onde? Tu tens as palavras de vida eterna. Fala comigo, pessoal. Nós cremos. Mais forte, por favor, com força. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Olha que coisa poderosa. Pedro dava umas bolas fora, mas de vez em quando ele dava umas dentro também, que era fenomenal. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. O ponto é esse. Eu creio e sei. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Será que nós sabemos? Que nós cremos e sabemos? Eu sei que sei. Eu sei que sei. Será que nós cremos e sabemos que esse é o caminho? Convicção, pessoal. Cristo não precisa convencer ninguém. Ele, durante toda essa explanação, ele mostrou que a vantagem é só para mim.
Quem tem o privilégio sou eu. Porque quem quer ser convencido, nunca estará satisfeito. Quem busca ser convencido, ele nunca está bom para ele. Nunca está bom. Nunca está bom, ele vai sempre se pegar em alguma bobagem para não fazer. Pode ver, por mais que você dê algumas coisas para algumas pessoas, nunca está bom. Cremos e sabemos. E não é crer, eu creio, até chegar o problema. Aí eu creio em todo o resto. Creio na morte, creio na desgraça, creio na derrota. Eu creio que já deu tudo errado. Por que a gente tem essa tendência, né? A gente sempre tem essa tendência de sempre, como a primeira opção, já considerar a pior. Esses dias eu vi alguém dando um testemunhando para mim, que ela recebeu uma notícia assim que ela esperava há muitos e muitos anos. E quando ela recebeu essa notícia, ela começou a pular e gritar e agradecer, e saiu o marido. O que foi? Você está passando mal? A primeira opção é está passando mal, está morrendo, está tendo um infarto, Opa, não pode pensar, nossa, o que aconteceu que você está tão feliz assim? Não, a primeira opção, você está passando mal? Assim, aí eu falei para ele, fulano, por que a primeira opção tem que ser a pior? Ela estava lá agradecendo, pulando, de verdade, ela estava pulando de alegria, tão feliz que ela estava. Aí a primeira opção, está tendo um treco. Puxa, vamos mudar essa mentalidade, vamos esperar pelo melhor, não parar de ficar esperando o pior. Então essa certeza é crer e entender que esse é o caminho. Olha aqui em Hebreus 1:2 para a gente encerrar. 6:1-2. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Maturidade. Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então veja, aqui o escritor está falando de coisas básicas, para que a gente vá para a maturidade. E olha o que ele considera como básico, batismo. O que é batismo, pessoal? Fala, arrependimento. Se eu não me arrependo, se eu não aceito Jesus e não faço dele, não me torno uma nova pessoa, então não houve arrependimento. João Batista fala, mostre arrependimento com frutos de arrependimento, ou seja, com algo palpável. Eu mudei, eu não sou a mesma pessoa, mas eu minto, eu engano, eu sou fofoqueiro, eu sou pessimista. Que mudança foi essa, então? Não, a mudança é mudança, fica claro. Você vê em mim, eu vejo em você. Fica claro. Imposição de mãos, batismo. O que é batismo? Arrependimento. Da imposição de mãos. Por que o povo, os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio? Lembra lá? Senhor, a gente não conseguiu expulsar. Por que a gente não conseguiu expulsar? É porque há tipos de demônios que só... Então, imposição quer dizer o quê? Fala, autoridade. Fala, autoridade. Autoridade espiritual. Então, você tem arrependimento, ou seja, você mudou. Você tem autoridade sobre o mundo espiritual, ou seja, Deus está com você. Você carrega, você representa o nome do Senhor. Ressurreição dos mortos. O que é ressurreição dos mortos, pessoal? Quando você ressuscitar dos mortos, quer dizer que você está onde? Você está no caminho do inferno ou do céu? Vocês não sabem? Você vai ressuscitar para ir para o céu ou para o inferno, pessoal? Porque ressuscitar quer dizer que você tem o quê? É vida ou morte? Quem está em Jesus morre ou vive? Então, pelo amor de Deus, ressurreição dos mortos significa, salvação.
e juízo eterno. Eternidade. Veja que o escritor coloca como o juízo eterno como algo básico. E às vezes a gente acha, nossa, salvação, eternidade, já é tipo faculdade do cristão. Não, é basicão. É o básico. Você está plantando todos os dias para o quê? Para viver uma grande vida e a vida eterna ou uma péssima vida desgraçada em morte eterna? É básico. Mas às vezes a gente olha, nossa, super teólogo aqui. Batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. O escritor está falando, rapaz, daqui é o primeiro semestre da faculdade. Aquela coisinha assim, ó, só para contar a hora lá, ó. Daí você tem que estar na ponta da língua, que é o básico. E ele fala aqui, ó, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Isso daqui é básico ainda. Qual que é a maturidade, então? Olha o nível que a gente precisa avançar ainda. Arrependimento, batismo, mudança de caráter, deixar o velho homem para trás, ser uma nova pessoa, imposição de mãos, ter autoridade espiritual. Não é o diabo ficar brincando com você, não. Fazer igual os filhos de Seva. Se você ler lá em Atos, os filhos de Seva passando vergonha, apanhando do demônio, que eles estavam lá se achando os poderosos, como se a autoridade fosse deles. A autoridade vem do alto. E eles falaram assim, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês? Quem que é vocês? Aí bateu em todo mundo lá, saíram pelado. Um demônio bateu em 7. 6 ou 7. Você não tem autoridade espiritual, adianta eu ficar falando, em nome de Jesus, sai. E a brecha está aberta? O diabo vai continuar lá, desgraçando a minha vida. Mas eu vou na igreja, grande coisa. Olha um monte de fariseu que estava dentro da igreja e foram para o inferno. Ressurreição dos mortos, salvação, vida eterna, juízo eterno, eternidade. Eu estou plantando para quê? Se eu não tiver tudo isso muito enraizado, firme no meu coração, eu estou perdendo meu tempo. Então, pessoal, vamos analisar isso. Se você perdeu alguma parte, esse culto é muito importante. Volte e assiste, que às vezes alguns acabam entrando um pouco depois, perde lá uns 10, 15 minutos. Assista, tenha essa diligência na sua vida. A gente leu o João 6 e Hebreus 6. Coisas básicas. Jesus não está tentando me convencer. Ele simplesmente mostra que toda vantagem é minha. Quando eu obedeço, quando eu mudo, os meus resultados são diferentes, a minha vida flui de uma forma diferente. Então, é como Pedro fala, nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Eu creio e sei, pronto, isso é fé. Eu creio e ponto, eu vou obedecer, porque é isso que eu acredito. Eu não vou ficar, porque eu não sei, porque teologicamente, naquela tradução não sei das quantas, creia, caramba. Para de perder tempo. Tem gente que fica lá, não, porque agora tem esse sinal aqui, e agora Jesus deve estar para chegar, e não sei, até que adivinha até a hora que ele vai chegar, a data, tal, vai ser de dia, noite, meio-dia, madrugada, qual vai ser o fuso horário, não vai dar jet lag, não vai dar aquela confusão no mental. E a pessoa, não, porque na tradução daquela Bíblia, lá no grego, e não sei das quantas, rapaz, para de perder tempo. É o filho do Zé, é o filho do José, a gente conhece a mãe dele. Olha para a mensagem, olha para o arrependimento, para ter autoridade, para o diabo não ficar brincando com a sua vida. É só isso que ele está mostrando. Pare de querer saber, é filho de onde, nasceu aonde, veio de onde, vai para onde. Não, só crê. Cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Eu creio no Senhor. Eu mudo pelo Senhor. Eu vivo pelo Senhor. Eu estou satisfeito pelo Senhor.
Quem come dessa comida e bebe desse sangue nunca mais tem fome nem sede. Porque eu estou satisfeito, eu estou suprido, eu não preciso mais de droga, de sexo, de pornografia, de mentira, de coisa desnecessária. Eu creio e sei que esse é o caminho. Eu vou ser o melhor homem que eu posso ser, o melhor pai, o melhor profissional, eu vou ser o melhor cidadão, eu vou fazer as coisas com integridade, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar da minha vida espiritual, vou investir na minha vida espiritual, vou ler a Bíblia, vou assistir os programas, eu vou orar, eu vou ter um tempo um dia que eu vou fazer um jejum, eu vou fazer a vontade de Deus. É simples assim. É fácil? Não é fácil. Claro que não é fácil. Mas Jesus mostra uma simplicidade, decisão. Eu creio, eu faço. Nós somos resultado daquilo que nós acreditamos. Se você não acredita que isso funciona, você não vai fazer. Se você acredita que isso funciona, você vai fazer. É assim. Fácil não é, mas é simples. São decisões. O mundo complica tudo. Você vê que os religiosos aqui complicavam tudo. É a mesma coisa de hoje em dia. Cria coisa para deixar a vida dos outros mais chata, mais difícil, mais complicada. Jesus é simples. Seguir o Senhor não é fácil. É carregar uma cruz todos os dias. É sacrificar a sua vida, a sua carne. É isso mesmo. Mas olha o resultado. Olha o benefício. Olha as bênçãos. Olha o cuidado. Olha a paz de espírito. Pedro e Silas estavam na prisão, cantando e louvando a Deus. Isso é uma atitude incomum. Qual seria o comum? Lamuriar, reclamar, está chorando, está triste. Pedro, antes quando o anjo foi lá e abriu a porta para ele estava dormindo, ele estava com um sono tão pesado que ele achou que era uma visão, um sonho, tal. Outros talvez não dormiriam a noite toda, falou assim, está contando, aí começa a ver uma luzinha, meu Deus, está chegando a hora da minha execução. Não, ele estava dormindo tão pesado que ele achou que era uma ilusão, um sonho que ele estava tendo. Então essas são as atitudes incomuns. De pessoas que creem. De pessoas que estão lá. Estava lá Paulo na prisão, tendo a melhor atitude possível. Pedro na prisão, tendo a melhor atitude possível. Isso é fé. Isso é decidir, isso é estar suprido, satisfeito pelo pão do Senhor, pela comida do Senhor. Então vamos nos posicionar, pessoal. Veja que aqui o escritor aos Hebreus, ele fala de batismo, imposição de mãos, ressurreição, juízo, como algo básico, que já tinha que estar assim, muito bem resolvido na nossa vida. A gente está focado em coisas maiores, coisas mais profundas, relacionamento profundo com Deus. E às vezes a gente está aí há tantos anos, batizou nas águas, mas não batizou no coração. Não mudou ainda muitas coisas, não gosta de orar, não gosta de ler a Bíblia, não gosta de ir na igreja, ou seja, não tem autoridade espiritual, não tem certeza da salvação. Quanta gente aqui tem medo de morrer, quanto crente que tem medo de morrer. Se tem medo de morrer, não tem certeza da salvação. Se não tem certeza da salvação, obviamente que a eternidade também, ele está incerto. Não sabe para onde vai. Na verdade, tem uma ideia para onde vai. E não é para o céu. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração por um momento. Eu peço que você tome uma decisão hoje. O Senhor pode dizer para mim e para você, você também não quer ir, não? Você também está achando difícil, não? Qual que é a desculpa que a gente dá? Qual é a resposta que a gente dá para o Senhor? Quando o negócio fica difícil, a gente quer deixar, abandonar também? Ou a gente faz igual Pedro? Não, Senhor, para onde eu vou? O que vai ser da minha vida? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Só o Senhor tem a palavra. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem a verdade. Só o Senhor tem o caminho. Só o Senhor tem o suprimento.
Só o Senhor tem o pão, que eu nunca mais tenho fome. Só o Senhor tem a água, que eu nunca mais tenho sede. Pedro, quando ele estava cheio de si mesmo, ele negou o Senhor Jesus 3 vezes. Quando ele tinha se esvaziado, ele estava dormindo, confiando no Senhor. Quando Paulo estava cheio de si mesmo, ele perseguia os cristãos, matava, tinha prazer naquilo. Ele achava que ele estava fazendo algo bom. Quando ele se esvaziou, a palavra diz, eu vou mostrar para ele o que é sofrer. E ele tirou de letra. Fácil? Claro que não. Mas ele tinha decidido. Então se ele estava preso, ele estava grato. Ele estava cantando, orando. Quando os discípulos mais jovens eram presos e espancados, eles saíam felizes, porque eles tiveram o privilégio de sofrer pelo Evangelho. E hoje, muitas vezes com uma fotinha de um WhatsApp, a pessoa já nega Jesus. Já nega Jesus por uma foto pornográfica. Por um programa de TV. Eles apanhavam e ficavam felizes. Saíam cheios de alegria porque tiveram o privilégio de apanhar por amor ao Senhor. Porque eles estavam pregando a palavra e não queriam que eles pregassem a palavra. E hoje, com muitas pessoas, tudo é motivo para negar Jesus. Está difícil, está complicado, vou parar, vou desistir. Jesus não está pedindo favor para ninguém. Se eu quiser desistir, é o que ele falou. Você não quer ir também? Alguns foram, vários foram. Nós vamos fazer parte de qual grupo? Dos que acharam difícil demais e abandonaram? Ou daqueles que falaram, Senhor, para onde eu vou? Eu creio e eu sei que esse é o caminho. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo. Então não tem para onde ir. Não tem o que fazer. Esse é o caminho. É o Senhor que eu quero. Não tem plano A, plano B. Só tem um plano, o Senhor. Tome essa decisão. Se arrependa. Mude. Adquira essa autoridade espiritual. Tenha certeza da sua salvação. Saiba onde você vai passar a sua eternidade. Onde você vai passar a eternidade? Segundo a palavra, isso é o básico. Isso é o básico. Isso é o básico. E se nem no básico eu estou firme, como é que eu posso ir para coisas maiores? Não dá para a gente para coisas maiores sem saber o básico. Sem estar firme, pelo menos no básico. E o básico é a santidade. O básico é um estilo de vida que agrada a Deus. Isso é o básico. O básico de um cristão. O cristão não é o domingueiro que não mata, não rouba e não fuma. É muito mais do que isso. Essa é uma pessoa exemplar.
uma pessoa equilibrada, uma pessoa que ama o Senhor, que por onde passa leva a presença do Senhor. É claro, é evidente quando você chega num lugar, as pessoas veem Deus em você. Você não se mistura, você não faz parte daquela massa, daquela multidão de pessoas iguais, que falam igual, que só pensam no pior, são pessimistas, são negativistas, falam palavrão. Não, você se destaca. Puxa, essa pessoa aí, olha, está sempre no horário, é do sim, sim, do não, não, cuida bem da família dela. É diferente. Eu não sei o que ela tem, mas tem algo diferente. Na palavra a gente vê muito isso. Com Abraão, com Isaac, com Davi, com José, com Daniel. Era muito claro, aqueles homens chegavam e as pessoas queriam fazer parte de um convívio com eles. Era claro que Deus estava com eles. Deus estava com ele. E Deus o abençoava em tudo. E tudo que ele fazia funcionava e prosperava e dava certo. Tome decisões, pessoal. Saia daqui com convicções. Creia e saiba que esse é o caminho. O mundo tem vários caminhos. Como é que vários caminhos levam para o mesmo lugar? Não tem sentido. Todas as rodovias não vão me levar para a praia. Todas as rodovias não vão me levar para o interior. Não tem sentido isso. Tem aquela que é certa. Tem aquela que faz um caminho mais longo, outro mais reto, algumas têm umas curvas a mais, mas não são todas. Então só tem um caminho que leva à vida eterna, à salvação. Mas tem vários que levam à desgraça. O fim é o mesmo. Talvez a trajetória é um pouquinho diferente uma da outra, mas todos chegam no mesmo fim, na desgraça. Mas o caminho que leva ao Senhor é aquele estreitinho e apertadinho, que é mais difícil, mas é esse que é o certo. Senhor Jesus, eu peço, Senhor querido, que cada um que está aqui, meu Pai, que está aqui comigo, cada um que está pela transmissão, que cada um, meu Pai, que voltar e assistir este culto, que o Senhor possa falar nos corações, o Senhor possa falar profundamente no coração de cada um, Senhor. Coloca a Tua mão, abençoa, que cada um tome decisões, e entenda exatamente isso que nós falamos no começo, Senhor. O Senhor não está tentando convencer ninguém, não. O Senhor mostrou em diversas oportunidades que o benefício é somente para nós. O Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo grandioso, poderoso, incrível. E se nós quisermos ter uma grande vida, nós é que precisamos tomar essa decisão. O Senhor tem todo o tempo, o Senhor está fora do tempo. Nós é que não temos tempo para ficar perdendo. Então eu te peço, Senhor, nos ajuda. Dá a visão a cada um de nós. Dá espírito, Senhor, dá a decisão certa. A força, meu Pai. Que haja rompimento de padrões errados, padrões negativos. Que haja rompimentos, Senhor. Que haja rompimentos. Que nós não sejamos mais as mesmas pessoas, envolvidas com bobagens, se pegando, meu Pai, em bobagens. Não, Senhor. Que nós estejamos voltados e focados nas coisas certas. Voltados e focados para coisas grandiosas, para coisas maduras. Mas para isso o básico precisa estar firme nos nossos corações. Eu peço
Abençoa o seu povo, abençoa as famílias, que cada um aqui, Senhor, saia com definições no coração, definições na vida, no estilo de vida, nas decisões que vai tomar. Que cada um, Senhor, saia aberto, cada vez mais convicto, para ouvir a sua voz. Eu te peço, esteja conosco. Abra as mentes, os corações, para que não haja nenhum coração endurecido, meu Pai. Nenhum coração que fica procurando motivos para não obedecer, mas que estejamos abertos. O Senhor falou, nós cremos e obedecemos. Cremos e sabemos. Cremos e obedecemos. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pelas bênçãos, pelo seu cuidado. Muito obrigado por tudo. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus.